E chegamos ao 6º episódio da série mais polêmica do ano. A gente está falando de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E o meu maior receio se concretizou. Eu tentei defender a série até o último episódio, mas realmente ficam algumas falhas muito grandes de roteiro. A gente precisa dar o braço a torcer e a série começa a se afunilar para chegar no final e tem muita coisa ainda para acontecer que leva a gente a crer que ou a série vai dar aquela corrida normal do final dessa temporada, ou eles vão segurar a informação para uma possível segunda temporada dos Anéis de Poder. Até porque muita coisa ainda não está explicada. Assim, tem muita coisa para a gente debater, a gente vai falar um pouquinho mais com spoiler no vídeo de hoje, então segura aí até o final, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai valer a pena bastante para você. Mas depois da vinheta a gente vai bater um papo mais a fundo a respeito dessa série. Então, solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e sejam todos muito bem-vindos ao review do 6º episódio de Os Anéis de Poder. E olha que eu fui muito criticado em relação a defender Os Anéis de Poder, até porque está dividindo demais as opiniões em relação a esse roteiro, a essa série. Eu vou continuar defendendo a série, mas realmente a gente chega até aqui, o 6º episódio, percebendo que muitos problemas em relação a essa história, ao roteiro, até um pouco em relação à produção, está acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que é uma produção que teve um investimento muito alto e que realmente, por conta disso, ela é uma produção, se não a maior produção do ano. E se você também é fã do Senhor dos Anéis, do universo do Senhor dos Anéis, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz muita informação também a respeito desse universo, além de muitas dicas de séries e filmes para você colocar na sua lista. Já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, porque mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série, e aí a gente vai conseguir trazer muito mais informação bacana para vocês. Mas vamos lá falar desse 6º episódio, vamos falar um pouquinho mais dessa história, de como chegamos até aqui, para preparar tudo isso para o final que está para chegar em relação a essa temporada. E aí, fazendo um resumão da história até aqui, até para a gente entender um pouco mais desse desfecho que começou a ser apresentado nesse 6º episódio, mas que ainda deixou muita ponta solta para ser falado nos 2 últimos que estão por vir. A gente tem aqui que Galadriel, para evitar a ascensão de um mal maior, ela vai em direção às Terras-médias, mas ela não tem nenhum apoio em relação ao seu povo. Ela meio que está sozinha para tentar seguir aquilo que o irmão dela tinha começado e que ela busca evitar, que é o retorno de Sauron e evitar, inclusive, essa ascensão. E aí, nesse caminho em direção às Terras-médias, a Galadriel acaba se perdendo ali, sofrendo um naufrágio, ficando perdida, acaba sendo capturada por alguns humanos e vai parar em Númenor, que na verdade é o meio do caminho para chegar nas Terras-médias. E lá em Númenor, ela busca tentar uma parceria ali, já que Númenor é uma cidade que fica entre os dois lados ali, em direção à Terra-média, é o meio do caminho, e ali é um povo habitado entre meios humanos e meio elfos lá do passado, que se ajudaram na Guerra de Mordor. Só que Galadriel não consegue muito sucesso de início em relação aos Númenóreanos em tentar ir em direção à Terra-média para salvar os sulistas e para evitar que a ascensão do grande mal viesse a vir à tona lá na Terra-média, que depois a gente acompanha que esse grande mal acaba se transformando ali nas forças de Sauron. Mas ela, a princípio, está ali tentando evitar que isso aconteça. E nesse meio tempo, falando lá das Terras do Sul, os orcs estão indo em direção a essas terras, até porque eles procuram por um artefato que está de posse dos sulistas, que é um punhal, que depois a gente vem a descobrir que ele, na verdade, é uma chave para a libertação desse mal. Então eles estão à procura disso, mas também à procura de expandir, de crescer esse mal, de aumentar a horda dos orcs ali dentro
dessa área da Terra-média. E aí os elfos, lá em Valinor, ali através de Elrond, acabam descobrindo que eles estão com os dias contados em relação aos seus poderes. E que Durin, que é um dos anãos ali, o rei dos anãos, na verdade é o filho do grande rei, mas ele é o grande príncipe que vai vir a tomar frente no futuro, ele acaba descobrindo um material que é um minério específico que possui um poder muito grande. E que depois eles vêm a descobrir que esse minério pode salvar a vida dos elfos. Só que essa história ainda está um pouco encalacrada, está segurando um pouco, e ela é um dos pontos que precisa chegar no final ainda, com muita coisa a se desenrolar. Esse é um ponto que desenvolveu muito pouco ainda dentro desse roteiro, dentro dessa história. E aí, outro ponto que também precisa se desenvolver mais é em relação ao núcleo lá da Nori, que é os pés peludos que vivem como nômades e que descobrem dentro de uma dessas viagens um estranho que acaba aparecendo ali para Nori e que possui grandes poderes, mas que a gente ainda não sabe quem é esse estranho, quais são esses poderes, e nem ele tem ainda noção do quão poderoso ele é, já que durante essa jornada ele está descobrindo também esses poderes em relação a ele. Então toda essa é a história dos núcleos em si, que todos eles buscam algo em relação a poder, que é o poder maligno que está prestes a ser libertado dentro desse universo. E aí sim, agora a gente chega para falar desse 6º episódio. Já chegou bastante informação até aqui, muitas histórias arrastadas, e que chegamos aqui agora em relação a essa possível batalha dos orcs. Indo em direção ali aos sulistas, e os sulistas tentando se defender em relação a esse ataque, inclusive de posse do punhal, que é o que os orcs querem ali para libertar o grande poder. Só que esse 6º episódio, ele é totalmente dedicado a essa batalha. E aí os orcs, através de Adar, conseguem chegar nas torres, e no momento que eles vão invadir ali, eles acabam sendo surpreendidos com realmente ninguém dentro dali das torres, e eles acabam ficando presos dentro das torres, e Arondir consegue, através do seu arco e flecha, derrubar a torre em cima dos orcs, fazendo com que eles sofressem uma primeira perda em relação a essa batalha. Ou seja, eles acabam sendo surpreendidos somente por Arondir, enquanto os outros sulistas criaram uma nova fortaleza na vila, onde eles vão meio que se esconder dos orcs. Os sulistas acabam ganhando um dia ali de distância, né? Porque os orcs vão ter que se livrar desse primeiro ataque que eles sofreram e partir para um novo ataque. E os sulistas acabam se preparando novamente para tentar surpreender os orcs. E os orcs vão atrás dos sulistas ali, invadindo a cidade, a vila, na noite seguinte, já que eles só podem fazer os ataques à noite. E quando eles entram na vila, novamente são surpreendidos através de algumas carroças que os sulistas jogam em cima deles, prendendo eles num determinado espaço, e eles acabam atacando e uma batalha ali se começa. Só que os sulistas percebem que após essa batalha concluída, que eles acabam ganhando, que quem estava ali eram exatamente os sulistas, que eram desertores, e que acabaram batalhando eles entre os próprios povos. Ou seja, os orcs mandaram os sulistas, que eram desertores, que acabaram procurando eles, para essa primeira batalha. E eles acabam morrendo nessa batalha, que é uma vitória dos sulistas que estão defendendo o seu território, mas acaba não sendo uma grande vitória, porque eles acabam matando do próprio povo. E quando eles descobrem isso, aí sim os sulistas acabam sendo surpreendidos pelo ataque dos orcs, que aí conseguem invadir e fazem uma reviravolta em relação a essa batalha, ou seja, um contra-ataque, fazendo com que eles comecem a vencer essa batalha. E os sulistas tentam ali se defender, acabam muitos sendo atingidos através de flechas, inclusive a Bronwyn, que acaba sendo atingida ali por uma flecha. Eles conseguem recuar e entrar dentro de uma taverna e tentar se proteger ao máximo do ataque dos orcs ali. Só que é inevitável que os orcs vão conseguir invadir e que vão vencer essa batalha. Acaba acontecendo, eles invadem
e eles vão atrás do punhal. E no momento que eles vão para matar a Bronwyn, tentando chegar ao punhal que está escondido, o Theo acaba entregando para que ele não veja a mãe sendo morta. E ele acaba entregando o punhal para o Adar. Mas Númenor, nesse momento, acaba chegando nessa batalha com os sulistas, ou seja, a cavalaria acaba chegando e salvando os sulistas no último momento em que os orcs estavam prestes a derrotá-los. E aí uma nova batalha começa, agora com os Númenóreanos ajudando ali os sulistas. E aí mais um novo contra-ataque, mais uma nova reviravolta nessa batalha, e aí os orcs acabam sendo de vez derrotados. E Adar tenta fugir com o punhal, e Galadriel vai atrás dele junto com Halbrand, e eles acabam aprisionando Adar. O Halbrand consegue segurar ele, e aí chegamos num momento crucial dentro dessa história. Porque o Adar acaba contando ali nesse meio aí, tanto para Halbrand quanto para Galadriel, quais são as origens dele ali em relação a ele ser um elfo desertor que se rendeu às forças do mal. E aí ele, que é o Uruk, que eles acabam chamando, e ele acaba se mostrando ali, falando em relação a isso, e que ele teria derrotado Sauron. Só que Galadriel acaba não acreditando, e que eles acreditam que essa força ainda está ali escondida para ser libertada. E eles acabam conversando, inclusive, naquele momento, sobre libertação, tanto do Halbrand quanto da Galadriel, que eles precisam também se libertar em relação ao passado deles, a tudo que eles viveram até ali, porque tudo isso acaba segurando a eles e fazendo com que eles fiquem também próximos de se render aos poderes do mal, assim como Adar fez lá no passado. Então eles também são peças em potencial para se renderem às trevas. Só que isso acaba não acontecendo. Eles conseguem se segurar, obtêm algumas informações ali do Adar, e eles, de posse do punhal, estando com eles ali, devolve para Arondir para que eles possam simplesmente vencer de vez essa batalha. E aí, no momento de comemoração que eles estão ali, Halbrand acaba sendo apresentado como o rei dos sulistas. E Arondir, de posse novamente do punhal, entrega ele a Tel para que Tel entregue para a Rainha Regente no momento que eles estiverem voltando, para que eles possam jogar no mar de volta de uma forma que nunca mais esse poder chegue na mão de pessoas que não seriam bem intencionadas, ou seja, para que o mal nunca mais fosse libertado. Até porque o mal era um punhal, é um mal que não consegue ser destruído. Então, já que não consegue ser destruído, que ele vá para um local que não seja encontrado nunca mais. Só que nesse momento que o Theo recebe isso, que vai entregar para a Rainha Regente, que ele vai abrir ali para ver o punhal pela uma última vez, já que ele também fala de libertação, que ele precisa se libertar desse mal. Quando ele abre, ele vê que tem uma machadinha, ou seja, o punhal já não estava ali há muito tempo. E aí a cena corta para o Aldred, que chega, usa o punhal novamente. Ele era um dos desertores e consegue pegar esse punhal através do que o Adar provavelmente entregou para ele ali. E ele acaba usando o punhal como sendo a chave de libertação ali em relação do mal. Então ele vai no portal, usa o punhal como essa chave, e nesse momento uma represa acaba se abrindo e águas acabam escorrendo em direção à vila e indo em direção ao vulcão. E essa água acaba caindo dentro do vulcão e que provoca uma erupção e que começa a provocar a libertação dos poderes das trevas. E esse poder que acaba sendo libertado ali em relação como forma dessa erupção, acaba atingindo os soldados ali, a Galadriel, e a cena simplesmente corta no momento em que toda aquela erupção vem em cima da Galadriel, e o episódio termina nesse momento. Então fica muita coisa ainda devendo para o 7º e 8º episódio, principalmente quando a gente fala dos arcos ali em relação da Nori e também do Durin com o elfo lá para tentar descobrir em relação ao minério que os anãos acabaram achando. Então muita coisa ainda fica guardada para o último episódio, inclusive a própria libertação do mal, que está ali no arco que a gente achou que tinha andado um pouco mais,
que é o arco da Galadriel, dos Númenóreanos e dos Sulistas, e dos próprios orcs ali com Adar. A gente achou que esse arco tinha andado bastante, mas uma nova história, uma nova trama acaba aparecendo. Ou seja, ainda tem mais algumas informações para serem libertadas, para serem trazidos para a gente nos 2 últimos episódios. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou em relação a esse 6º episódio? Achou que a trama deu uma caminhada em relação àquilo tudo que ficou preso num looping no 4º e no 5º episódio? Ou seja, encheu bastante barriga ali atrás, e esse 6º episódio andou um pouco, já que trouxe uma batalha ali pra gente em relação aos sulistas ali. Comenta aqui pra gente todas as suas percepções, o que você achou que andou, como não andou. Traz pra gente as suas teorias para os próximos episódios, o que acha que ainda vai vir aí. Quem você acha que é o estranho? Coloca aqui nos comentários pra gente trocar bastante figurinha a respeito dessa série maravilhosa, que é a mais comentada de todos até o momento. E não esquece de deixar logo o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui a gente traz dicas de séries toda semana, séries e filmes para você colocar na sua lista. Inclusive vou deixar aqui, ó, 2 opções de vídeo aqui. Assistindo 2 vídeos seguidos, você faz o canal Séries em Série crescer muito mais. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo